Olá, bem-vindo a esse canal onde eu estou compartilhando a minha evolução, o meu processo aí de vencer a procrastinação e tudo mais. Hoje eu vou compartilhar quais os métodos que eu vou usar para alcançar uma das minhas metas. Bom, no último vídeo eu falei sobre 3 metas grandes que eu tenho para esse ano. Uma delas é chegar nos 60 quilos. Por muito tempo eu tentei emagrecer, tentei diversas dietas, enfim. E esse ano eu decidi que eu preciso fazer isso por mim. Ano passado eu perdi 11 quilos. Agora, final do ano, eu devo ter ganhado uns 2, 3 de novo. Eu ainda vou pesar, vou compartilhar com vocês quanto de fato eu tô. Mas eu lembro que em dezembro eu cheguei no 78. Eu comecei com 89 em janeiro de 2025 e terminei em dezembro com 78. Festas e tudo mais, retenção, eu acredito que eu tenha batido os 80 fácil, porque eu realmente me perdi, eu realmente tenho um problema aí com a comida, mas enfim, não é esse o ponto. É esse o ponto também, mas eu vou contextualizando. Fato é que essa é uma meta grande para esse ano. Vamos supor que eu esteja com 80. Então, em 2026, eu preciso perder 20 quilos. Acho muito possível, considerando que a gente tem 12 meses no ano. Então, se dividir ali certinho, não é muita coisa para perder por mês. Só que eu preciso ter a constância. E é por isso que eu vou fazer esse vídeo. Porque, como eu falei no vídeo anterior também, se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que veja. Mas, enfim, como eu falei no vídeo anterior, quando a gente expõe para outras pessoas as nossas metas, ou alguma meta, algum objetivo e tudo mais, o nosso compromisso é maior. Então, eu não acredito que eu tô fazendo esse vídeo, mas eu estou fazendo justamente por isso, para assumir um compromisso público aqui. Então, esse vídeo eu vou falar apenas sobre essa meta grande de chegar nos 60 quilos. Então, eu não quero fazer nada muito radical, não quero recorrer a medicamentos por enquanto, não tenho nada contra, já usei, não esses novos, né, que saíram agora, mas já usei medicamentos no passado, alguns anos atrás, que não me deram retorno, não me deram resultado. Então, pra mim, no momento, não é uma escolha. Eu gostaria de mudar realmente os hábitos e fazer com que esse processo seja bacana, né? Sem muita loucura, sem pressa e tudo mais. Bom, falando sobre as coisas que eu vou fazer, a primeira delas, eu acredito que seja melhorar a ingestão de água. Eu acho que a maioria das pessoas, né, muita gente tem facilidade de tomar água, mas muita gente também não tem. Eu sou uma dessas pessoas que não tem facilidade de tomar a quantidade ideal de água por dia. Então, a minha ideia é ajustar isso e realmente fazer de fato. Enfim, a minha ideia é começar a tomar água regularmente. Essa é a primeira coisa, eu acho que só isso já vai ajudar bastante. Enfim, melhorar a ingestão de água é a primeira coisa. A segunda coisa, eu já tinha o hábito de fazer há anos atrás, só fazendo um off-topic aqui. Eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses. Então, ano passado, eu só fiz uma redução de calorias, né? Reduzir carboidratos e tudo mais, pra conseguir perder esse peso que eu consegui. Mas eu ainda amamento, né? Então, agora que depois assim que ele fez 1 ano,
Aí ficou mais tranquilo pra quê, né? Pra fazer um jejum intermitente. Anos atrás eu fazia. Aí ano passado, até os 6, 7 meses, como, né, o bebê tá só no peito e tudo mais, eu não poderia estar fazendo. Aí depois, quando ele fez 1 ano, que foi em setembro do ano passado, eu decidi que eu ia voltar aos pouquinhos. Esse ano, como eu tenho essa meta grande, e como eu já fui acostumada a fazer jejum, eu decidi que esse ano eu vou caprichar mais nos jejuns. Por mais que eu ainda amamente, já tá numa fase mais tranquila, né? Ele come bem e tudo mais. Então, assim, primeira coisa a melhorar é a ingestão de água. A segunda coisa que eu vou estar acrescentando nesse processo é o jejum intermitente. E aí, durante o processo, eu vou falando pra vocês, né? Mas, basicamente, o meu jejum eu vou fazer ali até umas 18 horas, 20 horas no máximo. Por enquanto, né? Porque por conta da amamentação e tudo mais, para não prejudicar a produção. Mas eu vou acrescentar um pouquinho mais pesado. Ano passado eu tava fazendo, cheguei a fazer 18 horas, mas não com tanta frequência. Eu tava mais ali nas 12, 14, até 16 horas. Esse ano eu vou dar uma caprichada maior, até chegar o momento ali de eu estar conseguindo fazer 24 horas, enfim. Eu vou acrescentar o jejum. Terceira coisa que eu vou fazer. Na verdade, ano passado eu já fui muito bem nisso. Eu tava praticando atividade física 5 vezes por semana, musculação, e aos finais de semana eu estava pedalando, né, de mountain bike. Então é um pedalzinho mais puxado ali, eu fazia na casa dos entre 20 e 35, mais ou menos isso. Esse ano eu quero, além de continuar com a musculação, eu quero intensificar mais os meus pedais. Queria muito, né, tá comprando uma bike de spinning para fazer em casa. Eu acho que esse ano eu conseguiria ter essa disciplina, mas como eu tenho aquela outra meta de não fazer dívidas e de quitar as dívidas que eu já tenho, então não é o momento pra fazer essa aquisição, né? Então, assim, como eu tenho uma bike pra andar na rua, eu vou usar ela, né? Então, eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Então, a musculação continua 5 vezes por semana, e aí eu vou intensificar mais a MTB. Porque eu pedalava ali 1 vez por semana, eu vou tentar mais uma, né, pelo menos. Também não vou fazer loucura, porque mãe que trabalha em casa, né, eu tenho meu negócio pra tocar, não tenho tanto tempo. Então, eu também não posso falar que vou pedalar 5 vezes por semana, sendo que eu não consigo, não cabe na agenda. Mas, enfim, esse é outro ponto também. Melhorar a questão de atividade física. Dar uma intensificada, né? Uma leve intensificada. Mas é algo que estava muito legal no passado. Eu estava religiosamente na academia de segunda a sexta, porque a academia que eu também não abre sábado e domingo. Então, assim, mesmo que eu quisesse fazer, eu não conseguiria. Mas mesmo assim, aos finais de semana eu tava pedalando, fazer uma caminhada, enfim, eu vou documentando aqui pra vocês também quais exercícios eu tô fazendo e tudo mais. Outro ponto também, talvez esse vai soar um pouco radical, mas eu vou explicar e vocês vão ver que não é tanto assim. Esse ano, na verdade, assim, ano passado, em dezembro, eu já estava com essa ideia. Mas eu acho que eu precisava bater o martelo, se eu iria ou não fazer. E eu decidi fazer. Que é cortar o açúcar. Não é diminuir, é realmente cortar o açúcar industrializado. Eu não vou. Isso assim, não é por um período. Eu quero tirar em 2026. Eu quero tirar o açúcar. Bolo,
sorvete, tudo que tem açúcar. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu sou 880, na maioria, falando sobre isso, né, de alimentação. E assim, o que acontece? Eu não consigo ser essa pessoa que come um quadradinho de chocolate. Eu como a barra inteira. Eu já tive alguns episódios bem chatos aí no ano passado, que algumas pessoas talvez se identifiquem, que é aquele momento assim que você tá tão ansioso pra comer e tudo mais, que você come as emoções. E eu cheguei a passar mal de ânsia e tudo mais, cheguei a vomitar, enfim. Foi alguns episódios meio chatos ano passado. E eu quero ter uma relação melhor com a comida. Então, eu decidi que eu vou cortar o açúcar. Vou diminuir os carboidratos também. Mas o açúcar, ele é algo que não nutre o corpo. E eu quero nutrir o meu corpo esse ano. Eu quero ter uma alimentação mais limpa. E assim, não vou ser hipócrita aqui de falar que, vou ficar sem doce e tudo mais. Não. A minha ideia não é radicalizar. Eu vou tirar o açúcar industrializado, porém, tem coisas assim que são mais doces e tudo mais que dá pra consumir, né? Um exemplo assim, né? Fazer um mousse de banana, gente, alguma coisa assim, sabe essas receitas que não levam açúcar? Uma geleia, usar geleia natural, né? Coisas nesse sentido. Então, a minha ideia não é radicalizar e tirar 100%, mas é tirar o industrializado. 3 anos atrás, quando chegou dia 31 de dezembro, eu não vou me lembrar o ano, se foi 2021 ou 2020, eu não me recordo 100%. Mas aquele ano eu falei, ano que vem eu vou tirar o refrigerante, por um ano. E eu estou há 3 ou 4 anos sem refrigerante, por uma simples decisão. Então, assim, é difícil, eu sei que é difícil, porque eu já fiz isso outras vezes, eu já cheguei a ficar 6 meses sem doce, sem nada. Só que assim, eu tirei tudo, 100%, nem doce natural, sabe, bolo de banana que a gente faz que é naturalmente doce, nem isso eu comia. Então eu tirei 100%, eu consegui ficar 6 meses, e não sei por que raios eu voltei. Eu não sei, sinceramente. Porque assim, quando a gente tira essas coisas, parece que o nosso corpo funciona melhor. E assim, eu não sou da área da saúde, né? Só que a gente acaba pesquisando, né? E aí, quando a gente decide tirar essas coisas, a gente realmente vê que o nosso corpo melhora, o nosso humor melhora. No começo, o nosso humor fica ruim, né? Porque eu lembro de vezes que eu fiquei sem açúcar, que, nossa, a primeira semana é terrível, a gente fica insuportável. Mas depois, nossa, parece que o nosso corpo funciona muito melhor, o nosso humor, sabe? A disposição. E assim, eu mesmo, eu tô com alguns probleminhas aí em relação a conseguir dormir certinho, né? Porque o meu bebê às vezes acorda ainda, ele ainda é muito novinho. Então, assim, eu sinto que mesmo dormindo pouco, menos do que deveria no caso, o meu corpo funciona melhor, a minha disposição é muito melhor. Então, assim, esse ano eu decidi que eu vou tirar. Eu vou tirar por um ano o açúcar. Nossa. Agora lascou, né? Porque eu assumi esse compromisso público. Acabei de assumir esse compromisso. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir cumprir essa meta. Porque eu falei agora eu vou ter que fazer. Mas enfim. Basicamente essas são as metas que eu tenho. Metas não, né? Essas são as coisas que eu vou estar fazendo pra atingir a minha meta maior, que é chegar nos 60 quilos. E se você tá aqui vendo também, vamos comigo. Se você tem, né, esse objetivo de perder peso esse ano,
Vamos lá, vamos também. Eu vou compartilhar aqui, não sei em que formato ainda eu vou compartilhar, mas eu ainda vou pesar, né, tudo certinho pra ver quando que eu vou começar. Hoje é quinta-feira, eu vou me organizar agora nos próximos dias, pra na segunda-feira começar certinho. O doce eu já não tava comendo, porque como eu já tava com essa ideia em dezembro, e eu falei que a última coisa que eu comeria seria meu bolo de aniversário. E eu faço aniversário dia 2 de janeiro. Então, se eu não me engano, eu comi dia 2, dia 3 também, porque sobra, né? Bolo sobra e a gente come de novo. Mas, se eu não me engano, eu tô desde o dia 5 sem comer doce. Industrializado, bolo, sorvete, essas coisas. Mas, as outras coisas eu preciso alinhar. Em relação à alimentação, ano passado também eu tive um acompanhamento com uma doutora para ajustar a minha alimentação. E foi por conta dessa alimentação que eu consegui perder 11 quilos, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo com toda a dificuldade. Consegui ainda perder 11 quilos. E a estratégia que ela usou comigo foi a low carb. Então, eu pretendo associar o jejum intermitente com a low carb, mas de forma muito consciente. Porque, assim, a minha intenção é que seja um estilo de vida ao qual eu consiga manter ao longo dos anos. Então, eu não vou zerar açúcar, talvez eu faça algumas estratégias no meio do caminho pra dar aquele start, né, fazer um detox aí de 2, 3 dias. Mas a minha ideia é só reduzir mesmo. Porque, por exemplo, eu gosto de um pãozinho com ovo, né? Então eu vou manter isso aos finais de semana, eu sei que não tem problema. Mas eu vou tentar ao máximo diminuir os carboidratos refinados e tudo mais. E aí eu vou compartilhando aqui essa jornada com vocês, essa parte de emagrecimento. Então, essa é a estratégia que eu tenho para essa meta grande, que é das 3 metas que eu tenho. Essa é a estratégia que eu vou usar para essa meta grande. E aí eu vou compartilhando aqui com vocês. E me acompanhem, porque assim como eu tracei essa estratégia para essa meta, eu vou traçar estratégias para as outras 2 metas grandes que eu tenho. E semana que vem eu vou começar a pôr em prática. Por que não começar hoje? Porque, gente, é muita coisa. É muita coisa pra colocar no papel. E eu tô descansando um pouco também. O final do ano foi bem complicado, assim, em relação ao trabalho e tudo mais, né? Mas eu resolvi me dar umas 2 semaninhas de férias aí, pra colocar tudo em ordem, né? Eu tenho exames também pra fazer, pra ver como que tá as vitaminas e tudo mais. Então, eu volto aqui pra compartilhar com vocês, inclusive, como que estão as vitaminas, né? Eu faço reposição de vitaminas. E aí eu volto aqui também pra, se for do interesse de vocês também, deixa aí nos comentários, que eu volto a falar um pouco sobre esse assunto também, né? Sobre vitaminas, o que eu sentia, e se agora voltou ao normal, quais vitaminas eu uso. Não para recomendar, mas assim, às vezes você tá sentindo alguma coisa e nem sabe que é falta de alguma vitamina, né? Então, eu acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por me acompanhar. E até o próximo vídeo. No mais, curta, comenta. Se quiser compartilhar com alguém, também compartilha. Mas por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!